Passando até 5 minutos. Olá, olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Sejam bem-vindos, quem está chegando aí agora, olá, para nossa primeiro vídeo da nossa semana da mecânica quântica. E aí, estão preparados? Essa semana inteira vai ser muito cheia de conteúdos. Nós vamos falar de vários assuntos mais simples possíveis, de forma mais simples possível, porque a gente sabe que tem muitos termos que são utilizados, mas a gente vai falar essa semana de física quântica, dupla fenda, colapso de onda, gato de Schrödinger, olha aí, efeito Zenão. Muita gente me perguntava, mas fala sobre efeito Zenão, como é que é isso? Emaranhamento quântico, estamos todos conectados, a teoria da relatividade, que é do Einstein, e a mecânica quântica, que é de Max Planck, e as realidades paralelas e futuros prováveis. Então, gente, deixa eu mandar um beijo aqui para vocês, Ana Paula, Ludmila, Ellen, Ingrid, Poliana, obrigada por estarem aqui. Edilane, olha aí, Edilane, o nome da... Olha, Edilane, uma xará sua, Sandra. Grande beijo por vocês estarem aqui. E aí, vamos convidar o Mário Jorge, que ele é bastante estudioso nessa área da física quântica, tem uma linguagem aí muito acessível também. A gente fez uns 2 vídeos com ele falando sobre física digital, sobre vivermos em uma matrix e tudo mais, onde ele apresentou a teoria da realidade virtual do Dr. Tom Campbell, que é um físico da NASA, né, que o Mário Jorge teve a oportunidade e o privilégio de conhecer, trabalhar e representar ele aqui no Brasil, e também ser o tradutor e o editor da trilogia My Big Toe, que eu tô sempre falando aqui, gente. Vocês sabem que eu gosto muito do trabalho do Dr. Tom Campbell, e o Mário Jorge é o representante, o tradutor oficial dos trabalhos do Dr. Tom Campbell. Então vamos lá, vamos esperar aí o Mário entrar aqui para a gente começar o nosso workshop aqui, nossa semana da mecânica quântica. E o nosso tema de hoje é física quântica e dupla fenda. Nós vamos falar um pouco de como nasceu a física quântica, o que é física quântica ou mecânica quântica, que são esses 2 nomes aí, estão ok, pode chamar mesmo. Estão perguntando se o bebê está perto de nascer. Está sim, em julho ele nasce. Tem um bebê sendo renderizado aqui, como diria o Dr. Tom Campbell. Está concluindo o processo de renderização do bebê. Quando estiver pronto, nasce. Ai, vamos aguardar, chamar o Mário Jorge para ele entrar aqui na nossa live. Deixa pra ele falar alguma coisa pra gente. Mário, manda um oi aí para eu poder te chamar, para eu poder... incluir você aqui na nossa live. Você vê, você clica. Aí eu tô olhando aqui, assim que aparecer o Mário, aí eu clico e a gente já pode começar nosso bate-papo aqui. Cláudia, Maia, obrigada por tudo. Beijo, Cláudia, eu que agradeço. A minha menina é do dia 29 de julho. Olha aí, mas o Alex vai nascer antes, um pouco antes. Na primeira quinzena de julho. Obrigada, beijo. Te amo também, Eliana. Gratidão. Só aguardando o Mário chegar aqui, tá bom, gente? Então, a gente vai começar a falar sobre a física quântica. Como é que a física quântica ela pode ser usada no nosso dia a dia, o que a física quântica tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com a questão da energia. Somos feitos de energia, isso daí através da física quântica já foi comprovado que nós somos pelo menos 90% espaço vazio, por assim dizer, porque é energia, né? A gente imaginava-se que o átomo era a menor partícula, mas já descobriram depois os elétrons, os prótons, os nêutrons, que são menores que o átomo, que formam o átomo, né? Então, na verdade, o espaço vazio ele está preenchido com energia. Tudo é energia vibrando em frequências diferentes. E como eu já falo sobre esse assunto
de energia através das leis herméticas, e uma das grandes 7 leis é a lei da vibração. A lei da vibração que diz que tudo é energia e tudo vibra. Nada está parado no universo, ainda que pareça estar parado. Aqui, chegou, my big toe! Vou clicar aqui pra gente começar a falar. Me dá uma força aqui. Ai, cheguei, tá aqui. Transmitir ao vivo com my big toe. Tá aqui, eu tô só esperando ele aceitar. Conectando, logo, logo, Mário. Olá, Mário! Oi, tudo bem? Deixa eu ajustar aqui. Eu também vou ajustar a minha aqui, ó. Ajustar um pouco. Eu acho que eu deixei torto aqui. Peraí. Muita paciência nessa hora. Agora o meu tá ok aqui. Oi, a gente não tá ouvindo seu áudio, Mário. Tá me ouvindo bem agora? Agora sim, perfeito. É que estava apoiado bem em cima do microfone, né? Ah, é assim, né? Mário, seja bem-vindo aqui à nossa semana da mecânica quântica. Como eu estava explicando aqui para as centelhas, que um pouquinho sobre a visão das leis herméticas, que é a visão onde mais a minha área de atuação, por assim dizer, falando da lei da vibração, e que você vai nos dar essa visão mais científica da física quântica, como que a gente pode usar a física quântica na prática em nossa vida. E a gente vai começar essa semana com o nosso tema de hoje. Eu já falei aqui para eles quais são os temas que vão ser falados durante essa semana. E hoje, especificamente, a gente vai estar falando sobre a física quântica no geral e o experimento da dupla fenda, que muita gente pede para explicar, né? O que o experimento da dupla fenda tem a ver com a nossa criação da realidade através do poder da nossa mente, da nossa energia, que a gente sempre está falando, né? E é isso, então dá um oi aí pra galera e vamos começar, né? Tá bom, então. Bem, primeiro, boa tarde para você também e para todos os seus ouvintes, né? É um prazer e seguidores, né? É um prazer sempre estar falando com vocês e com você meio especial, mas assim, o teu público também é uma coisa diferenciada, assim, é um pessoal muito carinhoso, muito bacana. Eu pude interagir bastante com eles ali nos comentários do YouTube, depois das nossas últimas 2 partes de bate-papo lá. Então, assim, um pessoal muito legal, muito interessado, fizeram um monte de perguntas, eu pude responder algumas por lá, mas é muito gostoso você estar falando de algo que você gosta com pessoas que também estão interessadas, né? E ainda mais um povo tão carinhoso como esse, que reflete aí um pouco da sua própria forma de ser também. É muito bacana, assim, já tivemos várias oportunidades de estar juntos, né? Começando aqui, não começando por isso, já fizemos vários bate-papos, mas também tivemos a oportunidade de estar juntos aqui ao vivo em São Paulo, fazendo aquele nosso evento que agora está EAD também. E assim, a interação nossa ainda direta, né, com você, com o público ali presente, que foi um negócio muito interessante e ficou tudo registrado aí nos nossos vídeos, né? Mas muito obrigado a todos. Espero poder colaborar aí à altura. Okay? Muito bom, bem lembrado, Mário. A gente fez o nosso workshop, O Despertar, né? Que foi assim maravilhoso, presencial, muito conteúdo, onde eu fiz uma palestra falando sobre a física quântica no sentido das leis herméticas, falando das leis herméticas, do universo, da característica mental do universo, os 3 aspectos do nosso ser, né? E aí, logo depois, teve perguntas e respostas, foi muito legal a interação. E teve também a palestra do Mário, falando sobre realidade virtual, física quântica e física digital, né? Do Dr. Tom Campbell. Isso, exatamente. Foi muito legal mesmo. E agora a gravação está disponível em formato EAD, pessoal, para vocês conhecerem, tá bom? Vamos deixar o link aqui na descrição. Qualquer coisa, manda um direct para aqui, que a minha equipe vai enviar o link para você conhecer.
São, assim, quase 5 horas de conteúdo, que tem PDF para baixar. Então, assim, digamos assim, um curso, um mini curso ali. É como estar presente no dia mesmo. E tem muito conteúdo legal. Então, muitas perguntas que a gente recebe estão respondidas de forma, assim, muito satisfatórias, com os slides que é a pessoa que assiste esse workshop EAD tem os slides para ela baixar, né, em PDF, e os slides que foram usados no dia. Então, assim, fica muito didático, né? Foi, assim, maravilhoso. E aí, quem sabe aí, quando tudo isso aí passar, que está acontecendo no mundo, a gente vai fazer o Despertar versão 2.0, né, Mário? Ano que vem. Aconteceu. A gente já tinha um plano praticamente de fazer uma sequência, né? E acabou acontecendo tanta coisa que ainda bem que a gente filmou e pôde fazer pelo menos esse AD agora à distância com toda essa situação que a gente passa, né? Mas você também que já está quase aí com mais uma pessoa na família, né? Está chegando. Então, também deve estar com a vida bem corrida, não é verdade? Também tem isso, né? Eu estava aqui dizendo que o bebezinho está em processo de renderização. Está terminando a renderização do bebê, quando estiver pronto, nasce. Ele já vai nascer conectado com a física digital e com os videogames. Exato. É isso aí. Que eu aprendi esse termo com você lá no workshop, né? Alguns órgãos não estão renderizados ainda. A gente pensa que estão. Exatamente. Deles, eles aparecem. Dentro da física digital e baseada em consciência, que é o My Big Tool de Tom Campbell, essa expressão, para mim, é a que mais expressa bem essa realidade, essa questão da gente, vamos dizer, antigamente chamavam de materialização ou de outros termos, né? E que na física quântica, às vezes o pessoal usa os termos quânticos como colapso de onda, como a gente vai ver mais para frente também, né? Que é tornar algo que está em vários estados potenciais para tornar algo em algo real, né? Materializar ou renderizar na nossa realidade, né? Então é um termo que se aplica perfeitamente, porque como a gente talvez possa ver um pouquinho aqui também, e toda a base que a gente vai usar para explicar a física quântica também é a física digital do Tom Campbell, baseada em consciência, que na verdade é o melhor termo que se enquadra numa situação dessa, é justamente renderizar, é o que eu prefiro. Renderizar. E mas é exatamente... eu acho que o que a gente tem em mente quando a gente fala em materialização do desejo, né? Que está em formato de onda e a gente quer que venha para o formato partícula, né? Então, aí é uma linguagem da física quântica. Então, está em formato de onda não significa que não existe, significa que está em um outro formato, mas que é real, só não está colapsada essa onda aí, né? E a gente vai aprender esses termos tudo essa semana. E que tem tudo a ver com o nosso workshop, porque a gente teve 2 pontos de vista interessantes, né, que vêm de pontos diferentes e acabam se encontrando em chegar a conclusões similares. Um que é o Kybalion, né, que é aquele ponto principal de que a realidade, o universo, o mundo é mental, né, e do outro lado... Mário, a referência mais antiga encontrada a respeito dessa... Exato. E a referência da física digital é a mais recente, a mais nova descoberta. Exatamente. Então, é o mais antigo e o mais novo se reunindo num único workshop. Apontando para uma mesma verdade fundamental e para a possibilidade de você, conhecendo melhor essa realidade, poder se beneficiar a qualidade de vida sua com base nessas coisas, nesse conhecimento. É isso aí. Essa foi a ideia do evento e acho que ela foi muito feliz e continua. Né? Agora vamos ver, além disso, quando... mais para frente as coisas se acalmarem para a gente retomar o esforço original, ok? Ok. E o nosso tema de hoje, que a gente vai falar, é sobre a física quântica e o experimento da dupla fenda. Exato. Para começar a falar da física quântica, o que é a física quântica, o que estuda a física quântica, para que ela serve, por que ela é importante na nossa vida. Será que é muito difícil entender, assim? Porque quando a gente pensa em termos em física, ciência, a gente pensa que é algo assim muito difícil de ser compreendido, que a pessoa tem que ser um cientista para entender, mas na verdade não é bem assim, né? E eu só queria abrir um parênteses aqui, que eu achei muito legal quando eu comecei a estudar física quântica,
que o conhecido pai da física quântica, o nome dele é Max, né? Max Planck. E Max é o nome do meu pai e o nome do meu filho. E eu fiquei mais feliz ainda. E eu achei interessantíssimo, porque o Max Planck, ele era professor de uma universidade, eu acho que na Alemanha, né? Depois você pode me corrigir se não for, mas eu acredito que sim. Junto com o Albert Einstein e o Charles Darwin, né? Então, tem até uma foto que eu vou deixar depois disponível no nosso Telegram, que é uma foto muito legal, onde está todos esses professores dessa universidade. Está lá Max Planck, pai da física quântica, está lá Einstein e o Charles Darwin, né? Então, assim, e uma frase do Max Planck que dá para a gente poder até, de alguma forma, afirmar que ele afirmou que existe uma consciência primordial, inteligente, que ele chamava de matriz quântica ou matriz, né? Eu acho que é matriz quântica que ele chamava. E, só que na mesma época, o Charles Darwin estava desenvolvendo a teoria da evolução da espécie, e isso acabou que o foco foi mais para o Darwin do que para o Max Planck, que só depois teve todo o seu trabalho mais reconhecido, né? É um período muito rico, né? O final dos 1800 e o início dos 1900, né? Que estava aquele povo todo, né? Você tinha o Jung, o Freud, né? Também eram pessoas aí muito influentes que o pensamento estavam usando a cabeça para desenvolver as coisas. E essa foto aí é interessante. Inclusive, esses dias, não sei se você viu, mas eu publiquei aquela foto com o gato fotografando a turma da faculdade. Eu acho que é essa mesma foto que você está citando aí, onde estavam todos eles reunidos. É uma reunião dos cientistas, obviamente. No centro está o Einstein, que acabava sendo, vamos dizer, uma figura de maior destaque. Mas estavam todos eles lá, inclusive o Schrödinger, que é o pai do gato aí também. Sim, o pai do gato. Que a gente chama, eu já vi a pronúncia, Schrödinger, Schrödinger. Eu nunca sei pronunciar, é alemão, né, esse nome. Porque a gente sabe ler, né? Mas assim, se fosse inglês até você arriscava, mas como é alemão ou algo dessa origem, eu pessoalmente não sei qual que é a pronúncia correta. Eu costumo falar que é o Schrödinger, mas... Eu vou perguntar para uma das nossas centelhas que mora na Áustria, que ela é aluna do trabalho e da jornada, e ela fala alemão fluente. Eu vou perguntar para ela. Perfeito, tá? Perfeito. Eu agradeço, porque assim eu corrijo, porque eu falo do jeito que eu leio, que eu imagino. Eu falo Schrödinger porque é como ficou conhecido, né? Quando se fala, ficou conhecido essa pronúncia do gato de Schrödinger. Agora tem uma... Mas eu não sabia que o Schrödinger estava nessa foto junto com o Einstein também. Então, mais motivo aí para essa foto ser super especial. Tem assim, todos os grandes cientistas daquela época estão lá, né? Acho que o Max Planck também está lá, tem todos eles lá. E então, eu preciso localizar o lugar onde fala o nome de que eles aparecem na ordem, porque alguns você conhece, que nem o Einstein, não há dúvida, né? E outros você, naquela foto ali, não identifica. Mas deve ter algum lugar descritivo de todos que estão nessa foto. Agora, é muito curioso, o Max Planck, que o Tom tem uma frase que ele gosta de citar dele, que é o Tom Campbell, né? Do My Big Tom, ele costuma citar em várias situações, ele cita a frase de que e traz um aspecto muito interessante. A gente sabe que resistência, né? A gente tem muita resistência ao que é novo, a aprender, a experimentar novas ideias, né? A ampliar aí os horizontes. E não somos só nós, né? Aqueles cientistas todos fantásticos ali tinham uma cabeça fantástica, mas eles tinham várias expectativas e várias crenças também. Isso às vezes atrapalhava o progresso da ciência. Então, o Max Planck tinha essa frase que dizia que a ciência progride à medida de um funeral por vez. Né? Parece estranho, mas o que ele queria dizer é o seguinte: que tinha algumas pessoas que eram tão cabeçudas que só quando elas morriam é que o avanço da ciência era permitido, porque novas ideias podiam ir entrando e circulando. Né? Então, tá? Agora... Está falando que o meu áudio está baixo aqui, mas vai falando, o seu? Mário, para eu providenciar aqui. Tá bom. Áudio tá ok. Mas o áudio tá do bom. Mário está legal?
começar o assunto, Bey, que é o nosso assunto de hoje aí, que é física quântica, e depois, na sequência, que tem tudo a ver, o experimento da dupla fenda, né? Como a gente comentou, achamos melhor botar os dois juntos, porque os dois estão no nascedouro de tudo e faz sentido, né? Mesmo porque, vamos dizer, é o experimento mais famoso da física quântica e o que causa mais polêmica e que causa mais choque, né? Por assim dizer, para aquela comunidade resistente que não tem flexibilidade de aceitação do novo, que é justamente também o que a gente estava descrevendo aí. Então, a física quântica, se você for ver, eu até fiz um levantamento para não ter perigo de perder aqui a informação, mas assim, tem um cara que a gente acaba nunca ouvindo falar, né, que se chama Thomas Young, que se você for procurar experimento da dupla fenda, você vai dar que o pai do experimento da dupla fenda é Thomas Young. E o curioso é que ele é um cientista que viveu entre 73 e 29, eu anotei aqui, por isso que eu queria pegar, e em 1801 foi que ele fez a criação do experimento da dupla fenda original, que na época existia aí a questão da luz, se a luz era partícula ou se era onda, e existia muita discussão a respeito disso, e ele bolou esse experimento onde se comprovou que a luz se comportava como onda. Então, similar à superfície de água, quando você joga uma pedra, ela ondula. E se você põe uma barreira com duas fendas, depois da fenda, ela começa a fazer novas ondulações, cada uma vindo de um lado, e aí cria esse padrão de interferência. Então, acabou comprovando que a luz tinha comportamento de onda, né? Mesmo que ela fosse partícula, ela se comportava como onda. E eles não tinham, em 1801, nenhuma forma mais tecnológica de aprofundar nisso, né? Isso, então, evidentemente, depois desse experimento, isso não é onde nasceu exatamente a física quântica, mas foi por causa desse experimento que ela progrediu. E foi usado como base esse mesmo experimento do Thomas Young, né? Mas ele, na época, não era física quântica, era sobre a questão da luz, ok? E aí, então, a física quântica tem uma série de eventos, depois a gente pode mandar com o material para o pessoal, que eu estava separando aqui, eu te passo, mas assim, tem uma série de eventos por vários cientistas, então ela foi se evoluindo ao longo dos anos, e o grosso dela começou em 1905, quando Einstein explicou o efeito fotoelétrico. Depois, ainda em 1905, a teoria da relatividade especial, e por aí foi. Então, tem uma série de coisas. E o Schrödinger entrou nisso quando ele desenvolveu a equação de onda em 1926. Isso só para a gente ter uma ideia do período, ok? E o Heisenberg, em 1927, o princípio da incerteza, e por aí vai. Então tem vários eventos. E o gato, a história do gato nasceu em 1935. Só fui buscar isso como curiosidade para nós. Tá? Então o Schrödinger criou esse exemplo para explicar uma questão da interpretação de Copenhague, que não vem ao caso. Mas aí depois a gente vai entrar no gato aí outro dia. Então hoje a gente começa com física quântica. Então isso só para a questão de ter uma ideia. Então a gente, entre 1900 e 1925, 30... que foi o grande boom da física quântica e que acabou surpreendendo e quebrando as pernas de muitos, né? Porque existia aquela resistência enorme. Eles queriam encontrar uma equação bonitinha, que nem aquela E igual a mc ao quadrado, que é a famosa da relatividade. Eles achavam que a realidade, eles tinham essa crença de que ela devia ser explicada com equações simples, né? E perfeitas, bonitas, né? na forma de ver deles. E a física quântica acabou se comprovando, né, com os experimentos, que ela tinha um comportamento estatístico, né? Eu não sei se as pessoas aqui da audiência conhecem um pouco de estatística, mas tem, por exemplo, a distribuição normal, aquela em forma de sino, né, que apresenta os dados como eles ocorrem na natureza, né? Então, a natureza, a gente também percebe, ela é estatística também, mas os caras esperavam desenvolver uma ciência precisa e não estatística. Então, por isso também que houve muita resistência. Tem aquela frase famosa do Einstein sobre Deus não joga dados, né? Porque ele estava em contra, né? Ele era um dos resistentes. Ele mesmo estava trabalhando no desenvolvimento também da física quântica, mas ele não gostava do que ele encontrava, né? Eu até quero fazer uma pergunta sobre isso, Mário. Porque assim,
quando o Max Planck começou a estudar, né? Porque assim, a física quântica é o estudo das partículas subatômicas, ou seja, do mundo muito microscópio, né? Invisível. Enquanto que a física de Newton, que é a física predominante, que ainda é, né, o mainstream de hoje, estudava assim o macro, estudava o universo a nível macro, a nível planetas, a nível, né, a nível matéria, tangível, aquilo que a gente pode ver, enquanto que a física quântica se propõe a estudar aquilo que é invisível, aquilo que está tão pequenininho que nossos olhos não enxergam. E aí, só que tem umas frases do Einstein que, apesar de, como você está falando, e eu quando eu pesquisei, realmente o Einstein foi meio resistente à física quântica, mas tem umas frases do Einstein que eu achei interessante, como uma frase que ele fala que o universo, em termos de energia, né, que é parecida com a frase do Nikola Tesla, né, que fala que você tem que fazer sua frequência chegar naquilo que você deseja. E ele fala, isso não é filosofia, isso é física. Então, é uma frase do Einstein que parece apoiar as descobertas da física quântica. De que realmente o nosso nível de energia atrai ou cria ou renderiza ou colapsa essa onda aí que está para a partícula. Tem, na verdade, a influência da energia na matéria, né? Uhum. Então, com certeza, o que acontece é que, por exemplo, se você pegar o Einstein, ele viveu quase até os anos 50 lá, né? No início dos anos 50, alguma coisa assim. Final dos 40, início dos 50. E ele veio trabalhando. Quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando da década de 10, da década de 20. Tá? Isso. Né? E a coisa veio num histórico de evolução. Lá atrás, né? Lá atrás ele tinha um determinado comportamento, mas ele foi peça fundamental para encontrar vários aspectos da física quântica. Eles trabalhavam tudo. A física não está solta no ar, ela está interligada, né? E foi tendo eventos da física da relatividade e da física quântica, e ele é uma figura-chave em todos eles, né? Então, vários dos avanços que houveram vieram por causa dele. Só que ele não era o que ele gostava. Você sabe muito bem que o ser humano tem o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, você gostaria que as coisas fossem como você gosta, né? E o Einstein era um gênio, mas não necessariamente ele era humano ainda. E ele tinha preferência. Ele a vida inteira esteve trabalhando para tentar descobrir uma teoria de tudo, que é, né, My Big Toe é TOE, teoria de tudo, Theory of Everything, né? É um santo graal que os cientistas buscam, que eles gostariam de encontrar algumas equações que descrevessem tudo, né? Uma teoria só que descrevesse tudo. Mas, como você disse, nessa confusão toda, eles não conseguiram chegar até isso, e ele continuou trabalhando até o fim da vida dele. Mas eles acabaram tendo, então, uma segmentação, né? Originalmente, na época deles, o Newton é lá também dos 1800, tá? Então, o Newton é lá para trás, se não for antes. Agora não lembro de número de cabeça. Eu não fui tão a fundo como isso para montar o meu detalhe agora, porque eu não pensei no Newton. Mas o Newton é uma coisa padrão. O Newton explica a nossa realidade. Se você estiver num carro a 50 km por hora numa direção e alguém vier com outro carro a 50 km por hora na outra, vocês se cruzam relativamente um ao outro, estão a 100 km por hora. Essa, né, força igual a massa vezes a aceleração, né? P igual a mg, a força da gravidade é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. F igual a ma, né? É a realidade como a gente a conhece. Movimento retilíneo uniforme, para quem estudou física no colegial, alguma coisa desse tipo. Então, a física normal que a gente usa ainda é, em grande parte, a física do Newton. Ela não perdeu o valor. Só que eles descobriram que para grandes massas e grandes velocidades, ela não vale. Então entra a relatividade, que a gente também vai ver outro dia mais à frente. E para o mundo do pequeno, do minúsculo, né, daquelas pequenas supostamente partículas, entra a física quântica, porque a física da relatividade não dá cobertura para esse mundo minúsculo, e a física do Newton, que é mais antiga, não dá cobertura para nenhum dos dois, né? A física do Newton ela dá cobertura até o tamanho de um planeta, um Sol, a órbita ao redor da Terra,
Tudo isso dá suporte. Mas quando você entra em velocidades próximas à da luz, em massas grandes como a de um buraco negro, a física do Newton explode. Tá? Então aí entra a física da relatividade, né? Para essas grandes massas, grandes velocidades. E para o mundo micro entra a física quântica. Tá? E aí o Einstein, até o final da vida dele, continuou tentando buscar. E no final ele já tinha uma percepção de que a consciência tinha um papel importante. Então tem uma troca de cartas entre ele, não sei se é o Planck ou qual é o outro, acho que é outra pessoa, onde ele fala da importância da consciência, que ela era fundamental e tudo mais. Ele já percebia isso, só que ele não tinha os instrumentos para entender qual o papel da consciência. Né? E a gente vai ver aqui hoje que explicando-se um pouco do experimento da dupla fenda, uma das coisas que chocou todos os cientistas é que eles achavam que a ciência e a realidade era uma coisa externa e que não sofria a impacto do observador consciente, né? Que era uma coisa totalmente isenta, que se você estiver aqui ou não estiver aqui, a realidade vai continuar existindo e se comportando da mesma forma. E a física quântica trouxe claramente uma noção disruptiva de mostrar que isso não é assim. Se o observador impacta. Então, e aí acho que é interessante a gente começar um pouco na descrição do experimento da dupla fenda, porque está tudo um pouco emaranhado, como diria a física quântica. Né? Não tem muito como você tirar a explicação da física quântica e não falar do experimento da dupla fenda, porque ele é parte-chave da explicação e do entendimento desse problema. Né? Mas, sim, a resposta para a sua pergunta, o Einstein já percebia, e os outros cientistas também, acho que é o Wigner, ele trocava cartas com alguém, e o Max Planck, todos eles, porque no final eles percebiam, só que eles não tinham ferramentas para explicar o papel da consciência, que hoje a gente tem. Então, na época, ficou impossível para eles equacionar a consciência na história. Inclusive, Mário, eu estava pesquisando e nem a foto do átomo não tinha até pouco tempo. Porque se conhecia sobre os átomos, né, como ele era, mas era, digamos assim, teoricamente. Foi recentemente, com equipamento moderno, que conseguiram fotografar o átomo. Que viram ali que tem os nêutrons, os elétrons, os prótons. Então, assim, é algo muito novo. Então, nessa época, com certeza, não tinha os equipamentos quânticos, porque quando fala equipamento quântico, é um equipamento que ele tem um poder de ver o micro de uma forma assim ampliada, né? Um zoom muito poderoso. E aí, conforme esses equipamentos vão sendo desenvolvidos, vai tendo mais descobertas, né? E assim, então, só para... pode falar, depois eu faço a minha observação. Não, faça. Termina bem, desculpa. Eu pensei que estava... Eu me enganei aqui. Pode socar, manda bem. Assim, para deixar mais compreensivo, né? Então, assim, me corrija aí se estiver faltando algum ponto. Mas, assim, então, existe a ciência mainstream, que a gente usa muito dentro da espiritualidade, quando a gente usa a física quântica, a gente usa, assim, a ciência materialista, né? Do paradigma materialista, que diz que não é a matéria, entendeu? E não sofre nenhuma influência do observador. A consciência, digamos, um acidente da criação, né? Então, inclusive, quando se fala de consciência, de mente, já se pensa no cérebro, mas o cérebro, a nossa mente, a nossa consciência não está no cérebro só. O cérebro é só um dos órgãos onde a consciência opera. Mas já foi até descoberto que o próprio coração também, né, é uma forma de vibrar, uma forma de emanar consciência, o nosso coração também, e, enfim, né, sobre as células, o Dr. Bruce Lipton, que é um biólogo, né, que ele escreveu a Biologia da Crença, ele até falou que experimentos já mostram que até as células têm consciência, as células do nosso corpo são inteligentes. Né? Até citei esse experimento do Dr. Bruce Lipton, onde ele colocou 2 paletas com células saudáveis, e em uma ele colocou toxinas e na outra ele colocou proteínas, vitaminas, e as células foram em direção, caminhando, se movendo em direção às vitaminas,
E na paleta onde tinha toxinas, as células fugiam. Ou seja, mostrando que existe um grau de consciência até mesmo nas nossas células. Então, não é só no cérebro. Então, a física quântica, ela meio que explica esses outros fenômenos que a física do paradigma materialista não tem sido capaz de explicar. E eu acho que ainda existe um pouco dessa briga, não existe? Dos cientistas que têm mais aquela física clássica com a física quântica, tanto que a física quântica ela tem sido base para filmes, né? Porque se fosse usar só a física materialista, não ia ter muita história para contar. Por exemplo, os heróis da Marvel é física quântica pura. Esses dias eu estava assistindo o último filme dos Vingadores, dos Avengers, e eles estavam lá, vocês conhecem a teoria quântica porque eu estava numa... Aí começou a falar em física quântica, eles são então Homem-Aranha, Superman, toda essa galera aí, o Flash, né, é física quântica pura. Então eles usam no cinema, porque dá mais possibilidades do que a física materialista. Então, você chamou a atenção para um ponto aí fundamental, que a gente precisa alertar aí quem está nos ouvindo, né? A gente está falando aqui, eu tenho condições de explicar um pouco sobre a física quântica, eu não sou especialista, mas eu sou engenheiro e eu estudo, sou interessado nisso há um bom tempo, por isso que estamos aproveitando essa interação, né? Conforme a gente conversou. E porque a My-Big-To, que é uma teoria de física digital, ela explica, e baseada em consciência, né? My-Big-To é diferente de outras teorias num fator principal. Nenhum outro se baseia em consciência. O único que se baseia em consciência físico, o único físico que se baseia em consciência é o Tom Campbell, até hoje, né? Agora, física digital já tem muitos fazendo, só que eles não explicam de onde é o que dá suporte para a física digital. Então, ela descreve os mecanismos, mas o Tom avança e explica que é baseado em consciência, né? Da mesma forma, como a gente comentou antes, o Carvalho diz que é mental, o Tom fala que é consciência, que é formas diferentes de dizer a mesma coisa. Mas a física, se ela for puramente materialista, né, ela não admite ainda. Por isso que choca. Quem ficou chocado com a física quântica não foram as pessoas no dia a dia, que nem no começo nem entendiam nada. Eram os cientistas, porque eles não queriam que a consciência interferisse no experimento, né? Eles ficaram descabelados, literalmente, né? Inclusive ao ponto de chegar assim, quando eles descobriram que a física quântica levava a certas conclusões, eles, em vez de olhar para as conclusões, eles olharam o seguinte: vamos usar o modelo quântico para fazer os cálculos e chegar nos dados que a gente precisa para executar, implementar nos equipamentos. Hoje, até um celular leva em conta física quântica. O Sol não funcionaria se a física quântica, vamos dizer, não tivesse por trás dele funcionando na realidade. Agora, você tem que aceitar, porque fica óbvio pelos experimentos, porém, você não gosta das conclusões a que aquilo leva. Então, qual que era a palavra de ordem nos anos 10, 20, 30, quando eles falavam disso? Ele falava assim, olha, já que a gente tem que engolir a física quântica, faça o cálculo e cale a boca. Então, assim, faça o cálculo, use o resultado e cale a boca, porque eu não quero ouvir as conclusões possíveis que você vai chegar com ela. Porque eram coisas muito etéreas, né? Eram quase místicas. E o cientista materialista não gosta disso. Se você bater na porta de 90%, 80% dos cientistas hoje, que ainda são materialistas, que eles não levam em consideração que tem algo mais fundamental dando suporte, e para isso você não estou dizendo que ele precisa ser crente em algum tipo de Deus ou nada disso. Ele só precisa admitir outras possibilidades, que a coisa não é tão elementar e simples e direta como parece. Mas a maioria, eles não aceitam. Então, eles vão ficar horrorizados, né? Porque aquilo põe em risco o trabalho deles, porque eles trabalham numa empresa que paga eles para fazer física materialista, né? Então, ainda é muito delicado esse tema. A maioria não aceita, mas tem vários. Como dizia o Max Planck, né? Não era só a física quântica que evoluía à medida de cada funeral. Às vezes, o restante do conhecimento, só quando os resistentes saem do caminho e dão espaço para pessoas mais jovens, mais arejadas, né? Que é o que está acontecendo hoje. O pessoal da física digital é bem mais arejado e eles admitem. E, na verdade, que nós não somos sólidos, que nós somos informação, tá? Então, tudo é consciência, tudo vem da consciência, no caso agora do My-Big-To. Então,
Obviamente, uma célula também tem grau de consciência, até uma pedra tem algum grau de consciência, porque tudo vem da consciência, ok? E se a célula consegue perceber, como você citou o autor aí do A Biologia da Crença, como é mesmo o nome dele? O Dr. Bruce Lipton. Bruce Lipton, né? O Bruce Lipton e o Tom Campbell tem uns 2 ou 3 vídeos gravados aí. São amigos. Eu já vi vídeo Isso. Porque assim, as ideias deles são muito coincidentes, né? Os dois acreditam pela própria experiência, não é acreditar por fé, mas pela própria experiência, que a consciência tem um papel fundamental. E nesse caso, é o que você acabou de falar, dessa célula escolhendo a direção de um determinado alimento, demonstra que ela tem consciência, porque um dos fatores principais da consciência é o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher algo dentro do seu nível de consciência, que você percebe. Se a célula consegue perceber a diferença entre um veneno e um alimento e tomar uma decisão, ela tem consciência. Claro que não é a mesma consciência minha que a sua e que a do nosso pessoal que está ouvindo a gente aqui, mas ela sim tem um grau de consciência. E a consciência, ela tem influência sobre a matéria, como demonstra o experimento da dupla fenda, né? E ela, no caso do Bruce Lipton, ele fala muito claramente que você pode alterar as influências que seriam esperadas por conta do seu DNA. Então isso também está cientificamente provado, que um DNA não é determinante. Ele é um indicativo de que aquilo pode ocorrer. Mas você, com a intenção da sua consciência, pode sair fora daquela probabilidade de ocorrer algo porque está no DNA. Ela pode alterar, por consequência, ela está, na verdade, alterando o resultado que era esperado por conta do DNA, que é uma visão, DNA é uma visão totalmente materialista, só que ela não explica tudo, ok? Aí eu acho que... uma pergunta aí que eu não posso deixar passar, já que você tocou nesse assunto do DNA, né? O DNA sendo, como você falou, a base aí da ciência materialista, como determinante, né? Um fator determinante. Mas já foi outro doutor, também cientista, que é não só o Bruce Lipton, mas o Joe Dispenza. Não sei se você já conhece, o Dr. Joe Dispenza. A base dos experimentos dele é exatamente de que a consciência é tão poderosa que ela é capaz até de fazer alterações no DNA. Então, ele conta a história dele que, pela medicina, ele não ia mais andar. Era impossível. Ele tinha sido atropelado, ele estava andando de bicicleta, e ele, por 30 dias, se eu não me engano, a história dele está no documentário O Poder da Mente. Lá no Netflix tem esse documentário. E ele falou que só usando o poder da intenção, ele sentava todos os dias no mesmo horário e ele reconstruía mentalmente a coluna dele todinha. Como médico, né, ele entendia e ele voltou a andar de uma forma assim milagrosa, né? Então seria a ciência dos milagres, ele fala. E aí o que é que acontece? A gente vê que existem muitos ataques à questão da física quântica no sentido disso, do DNA, de pessoas dizendo que não é verdade, que a consciência não tem nada a ver com nossas células, com o nosso DNA, que isso é charlatanismo, que a ciência não apoia. Mas, na verdade, a física quântica nos dá esse respaldo, né? Assim, Então, mas é que assim, para quem não quer entender ou não quer ver, né? Não entende e não vê. Né? Então, assim, quando a pessoa tem muita crença, ela se sente ameaçada diante de um novo conhecimento e ela se recolhe para aquela resistência dela, que é o que ocorre, que a gente está descrevendo aqui, inclusive com cientistas. Cientistas deveriam ser, pelo nosso entendimento, pessoas isentas, imunes, mas não são. Eles cresceram num ambiente de determinadas crenças e eles trabalham em ambientes de crença e seguem as crenças que têm. Então, é necessário, uma das coisas que o Tom postula o tempo todo na trilogia dele é assim, a melhor atitude que você tem é de mente aberta para dar uma chance de ouvir e considerar as oportunidades, porque senão ela fechada não vai ver nada, não vai aceitar nenhuma possibilidade, e mente cética para não acreditar em nada sem experimentar primeiro. Porque se você não experimentar por você mesmo ou tiver alguma informação que justifique você
considerar aquilo como real, é só uma conversa que você está ouvindo, que nem agora, as pessoas estão ouvindo aqui. Se elas não tiverem experiência própria, não fizerem experimentos, não experimentarem por si mesmas, não procurarem se desenvolver, de nada adianta a gente estar falando as coisas. É assim, eu não estou falando nada aqui, eu sigo a linha do Tom, que é para você acreditar em mim, ok? Você pode pesquisar por você mesmo e olhar, estudar, e principalmente experimentar, porque não é só estudar, né? Você tem que experimentar por conta própria. E a física quântica, ela aponta nessa direção, né? Já de cara com o experimento da dupla fenda, que foi o primeiro que deu racha em tudo, ok? O observador, ele tem influência sobre o que parece ser material. Então, então, eu sempre tomo cuidado de falar isso, porque assim, o observador tem influência sobre a matéria. Tem, mas não é exatamente sobre a matéria, é sobre o que parece matéria. Porque você fala, como é que você vai mudar um bloco? Você consegue, com o poder da sua mente, nesse minuto, pegar nessa parede atrás de você e fazer arrancar um bloco de lá e ele vir voar na frente aqui da nossa câmera? Você não consegue fazer isso hoje. Talvez algum dia você se desenvolva para conseguir. Porque eu vou dizer para você, é mais fácil dizer o que é possível do que dizer o que é impossível. Tá? Mas assim, existem regras do jogo, que é o que se propõe com essas explicações, é que as pessoas entendam as regras do jogo, para saber os limites daquilo que é possível, não é possível, o que é mais fácil, o que é mais difícil fazer, né? Porque tem coisas que existem, nós estamos num ambiente que tem regras, são as leis da física, as leis da ciência, elas são regras. Né? A matéria parece sólida, as coisas parecem sólidas, e elas se comportam como se fossem sólidas, porque senão a simulação não seria crível, ok? E ela não serviria para a gente treinar da mesma forma que não serviria uma simulação de pilotagem para aprender a voar para um piloto. Se ela não funcionar, se o avião não decola na simulação, ele nunca vai aprender a voar. Né? Então ela tem que funcionar de acordo, apresentar as panes, os defeitos, as dificuldades na hora de aterrissar, simula que vai quebrar um trem de pouso, vai furar um pneu. Né? Tem que simular as dificuldades de forma realista para que ela seja útil para você crescer e aprender. Mas a verdade é que assim, a gente vai tendo pistas quando a gente se interessa. Uma gigantesca pista, para mim é o que eu costumo descrever a física quântica como a maior pista, né, que foi jogada na nossa cara através dos cientistas e dos seus experimentos, de que a realidade não é material como parece. Então, esse é o maior serviço, fora as conclusões técnicas que eles chegam e os equipamentos que eles conseguem produzir com tudo isso, que mostra que é uma ciência sólida, porque se não fosse, ela não permitiria desenvolver. Hoje em dia estão desenvolvendo até a computação quântica, que aumenta a capacidade dos computadores aí infinitamente. Né? É uma ciência sólida, sim, só que ela também traz para nós a realidade de que a realidade não é tão sólida como parece. Como é que ela faz isso? Com o experimento da dupla fenda. Para começar, tem outros, mas assim, da dupla fenda é o mais importante e é parte do tema aqui hoje. Eu acho que seria talvez interessante, não sei se você tem algo a comentar mais, mas a gente entrar um pouco no experimento da dupla fenda. O que você acha? Não, pode falar. Beleza? Então tá bom. O experimento da dupla fenda, né, já dentro da física quântica, como ele é feito, e a gente depois tem umas figuras para compartilhar com pessoas também, algumas delas através do nosso site, ou seja lá qual for o mecanismo que a gente vai usar, alguns artigos que estão lá no nosso blog do MyBigTool também, que eu compartilhei com você alguns links, mas ela mostra o seguinte, então tem uma fonte de partículas, tá? Que podem ser fótons, elétrons, núcleo, prótons, nêutrons, átomos, até algumas moléculas, ela emite, tá? Então essa fonte emite, é como se fosse uma lâmpada, ela está emitindo partículas, tá? Tem uma barreira plana com dois rasguinhos retos, né, duas fendas, por isso que ele se chama experimento da dupla fenda, que como a gente viu o Young lá atrás... Não, você pode, o experimento você pode fazer com uma, com duas ou com três, o que ele gera é o seguinte, ele gera padrões de interferência que mostram que a luz se comporta como onda, e no caso da física quântica, qualquer partícula, apesar de parecer ser material, se comporta como onda, tá? E depois vem as explicações que eles foram procurar. Eu estou explicando agora apenas o que eles encontraram. Então eles lançavam as partículas e elas passavam pelos dois furinhos, pelos dois rasgos, né? E depois
batiam lá no anteparo no fundo, então tem uma placa com 2 rasgos e uma placa no fundo, tá? Então, basicamente, esse é o experimento. Então, um ponto emite partículas, passa por um dos 2 buracos e bate lá no fundo. Se a realidade fosse material, como as pessoas esperam, se as partículas fossem pequenos blocos de matéria, elas passariam por um furo ou por outro, ou bateriam e voltariam. Tá? Então, uma passando por um furo, outra passando por outro, ela bate lá no fundo, no anteparo, e vai formando 2 listas luminosas. Que nem você está com a janela fechada lá, estreita, o sol bate, você vê uma linha reta e bate na parede e forma uma linha na parede, ok? Então, a partícula passa e forma 2 linhas. Então, deveria formar lá no fundo 2 linhas proporcionais ao tamanho dos buracos que tinha no primeiro anteparo. Mas o que ela forma? Ela passa por ali, né? Ele já tinha provado em 1800 que a luz passa por ali e forma uma interferência, um padrão de interferência, ou seja, é como se fossem ondas que estivessem passando pelo buraco, depois elas continuam se distribuindo, uma interfere com a outra, em alguns lugares fica mais forte, em outros lugares mais fracos. Então ela não forma esse padrão de partícula com 2 riscos retos lá no fundo. Ela forma esse padrão de interferência. Então mostra que não só a luz, lá de 1800, como as partículas, agora em 1920, também não se comportam como matéria, se comportam como onda. Tá? Aí, isso foi a primeira parte do experimento. Tá? Então eles fizeram isso e eu falo, pô, mas que é isso? Tudo bem que a luz se comporta como onda, mas o elétron também, o próton também, o núcleo também, o elétron, o átomo, a molécula de hidrogênio, né? E hoje em dia, moléculas enormes passam por ali e se comportam como onda. Então ele está mostrando... Só para ficar claro, quando você fala claro. Assim, o elétron também, o próton também, o nêutron, que é o átomo, né, que forma o átomo, esses 3 elementos. Porque o átomo, ele é, digamos assim, o bloquinho da matéria. Então, deveria se comportar como matéria e não como onda, né? E eles... Isso era expectativa. Era a expectativa da ciência materialista. Mas eles viram como é que a matéria está se comportando como onda, né? Porque quando fala em átomo é digamos assim, a menor, não menor porque tem os nêutrons, elétrons, então, que forma a matéria. Tudo é feito de átomo. Para você ter uma ideia, May, assim, nessa época aí, no final dos anos 800 e no início dos anos 1900, né, eles enxergavam o átomo como sendo um pequeno sistema solar. Né? Então, o núcleo era como se fosse o Sol, que tinham os prótons e os nêutrons, e os elétrons eram como se fossem os planetinhas dando volta. Né? E eles imaginavam que eram órbitas assim, similares, elípticas, inclusive. Né? Então, eles viam no mundo pequeno, né, porque ninguém enxerga nada no mundo pequeno, eles imaginavam lá da mesma forma que era no mundo grande. Então era esse modelo planetário, chama de modelo de Concha, inclusive, não sei por que eles chamam assim, mas esse pequeno modelinho. Só que aí foi por água abaixo, tá? Porque e eles imaginavam que era a menor partícula, tá? O átomo, vamos dizer, e os seus constituintes eram as menores partículas, era o bloco construtor da realidade, tá? Isso já se descobriu que não é também, porque agora você tem aqueles aceleradores de partícula enormes, né? E tem essa física de partículas também, eles foram quebrando e só encontraram espaços vazios e vibrações que representam as supostas partículas que estão lá. Né? E quando você citou também a questão da foto, o microscópio eletrônico mais poderoso, eles têm conseguido fotografar coisas próximas de moléculas, de átomos, mas aquilo é uma reconstrução, né? Não é uma foto que nem a gente tira, que bate e pega a imagem e te devolve a imagem. Eles fazem um processo interativo onde eles reconstroem uma imagem potencial em função das informações que eles estão coletando. Então, não essas fotos de microscópio eletrônico de partículas nesse nível, é como se aquela superfície da partícula estivesse sofrendo um escaneamento e ele estivesse remontando uma informação
desse escaneamento, não é propriamente uma foto. Então, mesmo esses equipamentos, eles não te mostram algo que você veria se conseguisse ver tão pequeno. Eles reconstroem uma suposta superfície que eles supostamente captaram. Porque a verdade, nua e crua, é que a gente jamais vai ver essas partículas, mesmo porque elas não existem. Tá? O que existe é informação. Essas partículas, hoje, você vai para a física digital, ela postula que essas partículas são informação, tá? Que na verdade a realidade é construída com informação, como se fosse apesar de ser válida, apesar de parecer sólida, e apesar de ser útil, e apesar de poder ser divertida e feliz, né? Não é nem só de sofrimento vive a realidade, ela não perde o valor por ela ser construída de uma forma informacional. Mas isso é mais adiante, porque se a pessoa precisa primeiro entender por que a realidade não é sólida. E um dos caminhos é a física quântica. A física quântica mostra efetivamente, ela é uma pista, é uma prova, não é uma prova, é uma evidência clara de que a consciência, a observação, a medição, ela influi sobre a matéria. E ela influi na mudança de comportamento, o que é mais curioso ainda, né? Quer dizer, então a gente estava te perguntar assim, em resumo, o experimento da dupla fenda, a gente viu, né? Você falou pra gente que os cientistas ficaram chocados porque eles queriam que a matéria, o átomo, que é matéria, se comportasse como matéria, mas ele ora se comportava como matéria, ora como onda. Mas assim, o que foi assim, qual foi a relação do observador com o comportamento? Isso. É a segunda parte, porque assim, o experimento pode ser feito. O experimento original era feito com o emissor de partículas, as fendas numa placa e uma placa no final para servir de imagem lá no final das partículas, supostamente partículas passando pela fenda. Numa segunda etapa, eles ficaram curiosos. Porra, mas espera aí, vamos ver por onde que essas partículas estão passando. E puseram detectores, um em cada fenda, para ver se a partícula... Aliás, uma coisa a mais, né? Para ficar mais chocante ainda. Eles mandavam muitas partículas e criavam um padrão de interferência antes de entrar com o medidor. E eles já estavam chocados porque se comportava como onda. Aí, para tentar resolver o problema, eles falaram, mas em vez de eu mandar várias partículas, eu vou mandar uma partícula de cada vez. Tá? E aí eu vou anotando onde é que ela pegou, até formar um quadro lá atrás. E aí começaram a lançar uma partícula, seja átomo, elétron, núcleo, o que for, né? Molécula. Começaram a jogar uma por vez. E mesmo quando eles jogavam uma por vez, elas interferiam uma com a outra, apesar de ser uma só, e criavam um padrão de interferência lá atrás. Em vez dela marcar um ponto lá atrás no fundo, ela fazia padrão de interferência depois de várias atiradas, depois de um tempo, mesmo que fossem atiradas uma por vez. Imagina a cabeça dos caras, como é que uma partícula vai interferir com ela mesma? Né? Bom, aí segunda etapa, puseram os medidores lá, né, que aí quando entra a questão da consciência, tá? Puseram um medidor em cada fenda, para confirmar se a partícula tinha passado por uma ou por outra. Né? Tudo isso num nível micro, que você, né, tem que ter essa informação, porque você não enxerga. Né? Aí o que acontece? Quando eles puseram o medidor e olharam a informação, se tinha passado por um lado ou por outro, para total estupefação dos cientistas, o comportamento da experiência mudou e passou a ser comportamento de matéria e a formar duas linhas retas atrás no anteparo final. Então, se você deixava rolar o experimento sem verificar por que furo passou, mesmo que você mandasse uma partícula por vez, formava padrão de onda, padrão de interferência. Se você media e observava por que fenda passou, ele virava... então, assim, se você... Tem até uma brincadeira, uma piadinha que eu passei lá no meu Insta, que assim, o cientista está mostrando a partícula numa tela, e ele vira para falar com o estagiário, aí enquanto isso a partícula faz assim, né? Aí depois, quando ele olha para a tela de novo, a partícula fica séria de novo. Então é mais ou menos isso, né? Porque é tão ridículo quanto isso. A partícula, se você estiver observando, faz de um jeito. Se você não estiver observando, aí matou tudo, né? Aí deixou o pessoal careca mesmo, por assim dizer.
Porque esse é o experimento completo, tá? Então, assim, isso foi evoluindo, né? Começou lá atrás com a luz, né? E aí chegou nesse ponto de mostrar isso. Então, assim, o observador... E outra coisa... Fala. Porque a gente está aqui quase no horário de 1 hora aqui na live. Tá bom. Então, se o Instagram encerrar a nossa transmissão, só pedir para o pessoal ter paciência que a gente vai entrar ao vivo de novo para concluir a conversa aqui, tá? Tá bom, se legal. O Instagram encerrar. Porque, às vezes o Instagram ele deixa a gente fazer mais de 1 hora, às vezes ele deixa só 1 hora. Aí a gente tem que fazer uma nova chamada para começar uma nova transmissão ao vivo. Aí caso caia, galera, aguenta aí que a gente vai entrar de novo ao vivo só para a gente concluir. Para fazer uma finalização por hoje, porque também a gente não quer matar ninguém, né? Olá,